Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O dia amanheceu pesado no Parque das Laranjeiras. Um silêncio tenso tomou conta da arquibancada, que há pouco vibrava com a esperança nas palavras de Renato Gaúcho. A notícia de uma possível escalação surpreendente contra o Brasileiro colocou fogo na relação entre torcida, vestiário e comando técnico. "O Renato Gaúcho é doido fazer isso", gritava um bocado de torcedor em emissoras esportivas, redes sociais e nas rodas de chopp da Zona Sul. Um clamor de indignação ecoava pelos cantos do clube, e o Maracanã, que antes seria refúgio, agora parecia palco de uma batalha psicológica prestes a começar. Renato, com seu histórico de revoluções táticas e jogadas de mestre, sempre soube dos riscos de fomentar o debate antes dos jogos. Mas dessa vez, a sensação que fica é de que testou o espírito de guerra do time e da torcida. Por que insistir no meio-campo sem Ganso, a grande referência criativa? E por que deixar Cano no banco, mesmo após exibições sólidas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro? A dúvida virou urubu voando baixo no céu tricolor. Será ousadia tática ou justificação preciosa para um tropeço? Puxando pela memória recente, a campanha do Fluminense em 2025 é digna de respeito. Está brigando firme nos primeiros lugares da Série A. O clube figura hoje na 5ª posição. Contudo, a luta ainda está escaldante. Cada ponto é tesouro em meio a um pelotão que não dá espaço. No conflito contra o gramado abrasador das 5 grandes avenidas do Brasileirão, qualquer abaixada de bola vira ponto disputado no braço. E é nesse tabuleiro que Renato quer impor sua peça, calculando e arriscando. O ambiente, contudo, está pesado, a arquibancada lateja com indignação, uma bola de neve que pode se transformar em avalanche. A escalação prevista, 3 volantes, um ataque sem Cano, sem Ganso, soa como antipática para quem foi ao Maracanã com vinho nos olhos e esperança no peito. Algum torcedor perguntou em redes: o que é mais bizarro, entulhar o meio de campo ou abrir mão de velocidade no ataque? O coro que ressoa é bruto. O Renato Gaúcho está doido. Um grito atravessa o silêncio das arquibancadas, mas também invade a sala de imprensa, ecoando nos microfones e gerando tensão. É mais que desconfiança, é um ataque à autoridade. No vestiário, o clima soa denso. Jogadores falam baixo, trocam olhares. Alguns vestem a camisa com semblante sério, outros engolem seco o café da manhã. O próprio Ganso, que vinha se recuperando de miocardite, tinha retornado aos gramados como esperança criativa, agora vê a sombra do banco mais presente que o curso de jogo em que foi decisivo. A insatisfação ganha forma, o coração do meio-campo não pulsa sendo refém de 3 volantes. O nervosismo vira adrenalina, e nas mãos de Renato, transforma em gladiadores ou derrotados antes mesmo de pisarem no gramado. Mas Renato Gaúcho não é iniciante em lutas mentais. Sua carreira é marcada por decisões que incendiaram torcida e imprensa. Quem poderia esquecer o famoso Fla-Flu em 1995, quando em dia de chuva torrencial, vestiu a camisa, correu na chuva e virou herói no Maracanã alagado? Foi chamado de maluco, mas mais tarde reverenciado. Agora, repete o mesmo roteiro com toques modernos, dinâmicas mais versáteis, inteligência tática e coragem. Não existe palanque para rendição. Existe campo para vitória. Se a escalação estreia um 4-3-3 retranqueiro sem Cano, a ideia pode ser a mesma que fez dele, no Grêmio, um estrategista, priorizar estabilidade defensiva, transições rápidas e surpreender o adversário. Mas o risco é que o Fluminense perca intensidade ofensiva e identidade. Um time desacostumado à lentidão no meio corre o risco de travar. Ganso, mesmo longe do auge, ainda oferece visão de jogo, passes entre linhas e mobilidade. Sem ele, resta aos volantes administrarem a partida por toques laterais e lançamentos longos, nem sempre a receita ideal no Brasileirão, onde a bola corre rápido e a pressão é constante. O impacto no próximo confronto pode ser devastador, dentro e fora de campo. Se a equipe entrar engessada, com marcação definida e ataque sem Cano, o rival sentirá o cheiro de fraqueza, espaços entre linhas, ritmo mais arrastado, ausência de verticalidade. Uma vantagem grande num campeonato onde o adversário vive de arrancadas e exploração dos flancos.
O Fluminense corre o risco de ceder chão para rivais diretos e perder a conectividade com a torcida, que paradoxalmente estará junto, mas distante, na base da angústia. Por outro lado, se Renato acerta, virá o prêmio, os críticos serão silenciados, e os corneteiros virarão evangelizadores. Um meio pesado, com volantes controlando o jogo e atacantes afiados, pode sufocar rivais e encaixar o Fluminense numa sinfonia de força coletiva. Seria a prova de que maluco mesmo é quem critica antes do jogo começar. Tudo isso se desenha num clima de filme policial tático. Na preparação, os jogadores suam mais, correndo mais, testando posicionamentos. No aquecimento, trocam olhares lacrados, aquecem a energia com passos curtos, cada respirada leva o peso de uma cidade inteira que carrega a camisa. O técnico observa com seu lenço no bolso, barba por fazer, olhos fixos no marcador digital, pronto para entrar em campo e iniciar a guerra. O que vem agora é um teste de nervos. A torcida, dividida entre ódio e esperança, será o termômetro. O time, pressionado, será o espelho do método de Renato. E o campeonato, um juiz impiedoso que não perdoa artifícios sem resultados. Amanhã, no apito inicial, começará um jogo que transcende os 90 minutos. É a guerra de Renato contra a crítica, é a batalha do Fluminense pelo respeito que o Brasileirão cobra por direito. No Maracanã, a expectativa para o duelo de amanhã deixou de ser apenas por um bom resultado. Agora, virou também uma espécie de julgamento público sobre a sanidade tática de Renato Gaúcho. E o cenário está pronto para o tribunal, um estádio lotado, microfones apontados, olhos atentos e a torcida entre vaias contidas e aplausos hesitantes. O Fluminense entrará em campo cercado por dúvidas, e o técnico será o réu de uma estratégia que, se der certo, será lembrada como visionária. Se fracassar, poderá custar muito mais do que 3 pontos. Nas redes sociais, os debates pegam fogo. Grupos de torcedores organizados já estão articulando protestos caso a escalação maluca se confirme. Memes, vídeos indignados, análises táticas caseiras e até ex-jogadores comentando, todos parecem perplexos com a ousadia de Renato. O time está em quinto, a 2 pontos do G4, por que mexer tanto numa formação que vinha funcionando? Questiona um ex-meia tricolor em um podcast popular. O ambiente está inflamado e a expectativa é de que a primeira falha do time em campo seja amplificada como prova do erro anunciado. Enquanto isso, o adversário, bem treinado e atento às notícias, já se prepara para explorar as possíveis brechas da nova formação. A ausência de Cano preocupa não apenas pelo fator gol, mas pelo espaço que ele abre, pelo modo como atrai a marcação e libera os flancos. Sem essa peça, o ataque pode ficar órfão de profundidade. E sem Ganso, a bola pode demorar a chegar no último terço, deixando os pontas isolados. A estratégia de Renato parece ser um jogo de paciência. Mas no futebol brasileiro, paciência é luxo raro, especialmente quando o resultado é obrigação. Por outro lado, há quem veja na mudança uma chance de renovação. Jovens como Isaac, Alexander e Cauã Elias ganham espaço. Renato pode estar apostando alto, mas com fundamento, preparar o futuro agora, forjando atletas para decisões maiores adiante. A torcida, no entanto, não quer saber de laboratório no meio do campeonato. Ela quer resultado. E quer já. Não é hora de invenção, dizem alguns. É hora de matar no peito e jogar sério, reclamam outros. O que era uma simples partida tornou-se um divisor de águas. O vestiário, novamente, reflete o clima de guerra. Os líderes do elenco conversam entre si em tom sério. Felipe Melo, com sua voz rouca e experiente, tenta unir o grupo. Já passamos por coisa pior, diz ele. Se ele tá apostando nisso, é porque acredita. Vamos entrar juntos e sair juntos. A fala não viraliza, não ganha manchetes, mas mostra que dentro das 4 linhas ainda há unidade. O problema é o entorno, onde a unidade parece ter virado discórdia. Enquanto isso, o técnico mantém sua postura firme. Na coletiva, não fugiu da pergunta: sim, posso usar 3 volantes. Sim, posso começar com o Cano no banco. Futebol é estratégia. Se fosse só escalar os melhores nomes, todo o time era campeão. A fala não agradou.
Torcedores encararam como arrogância. Mas para os íntimos de Renato, essa é apenas mais uma faceta de seu estilo provocador. Ele joga também no psicológico, cutuca os críticos, testa o ambiente. E gosta disso. Mas o futebol é implacável. Se amanhã o time entrar travado, perder duelos no meio, e sofrer o primeiro gol cedo, todo esse argumento ruirá como castelo de cartas. A torcida não perdoará. A imprensa cairá em cima. E a diretoria, pressionada, terá de se mexer. Pode ser o início de uma crise, ou de uma virada épica. Renato sabe disso. E parece não se importar. Ele vive no limite. E leva o clube junto com ele. Para o torcedor, o momento é de pura aflição. A noite promete ser longa, com insônia nas laranjeiras e expectativa fervendo nas redes. O grupo de WhatsApp do Flusão não para. Cada torcedor vira analista, técnico, estrategista. Alguns ainda acreditam na genialidade de Renato. Outros, nem tanto. Mas todos têm uma certeza: o jogo de amanhã será histórico. Ou pela glória, ou pelo colapso. Do outro lado da cidade, rivais observam. Sabem que um tropeço do Flu pode abrir caminho para subir na tabela. O campeonato está afunilando. As rodadas passam como vento. E os erros custam caro. O Fluminense tem elenco, tem talento, mas agora terá que provar que também tem estabilidade. Renato colocou tudo em jogo. E a torcida quer saber se ele saberá devolver com futebol o que tirou com palavras. O relógio corre. O Maracanã se prepara. O time se concentra. E a torcida espera. A pergunta não cala: Renato Gaúcho é mesmo doido, ou gênio? Fala, torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos últimos instantes que antecedem o duelo, cada detalhe ganha peso. A movimentação nos arredores do Maracanã aumenta, os cambistas disputam espaço com vendedores ambulantes, e os repórteres correm atrás de informações quentes. O Fluminense vai a campo sob uma nuvem de tensão. A torcida, que sempre foi paixão pulsante, carrega agora um misto de desconfiança e esperança. Os olhares se voltam para Renato Gaúcho, o comandante de decisões que dividem, inflamam e marcam época. Na concentração, o silêncio dos jogadores diz mais do que qualquer preleção. Eles sabem que o técnico bancou uma ideia polêmica e que agora dependem do desempenho coletivo para sustentá-la. Não se trata apenas de jogar bem, trata-se de provar que, mesmo sob contestação, ainda existe comando, identidade e fibra. Em um campeonato tão equilibrado, a margem de erro é mínima. E amanhã, cada passe errado, cada chute para fora, cada substituição será cobrada na medida do risco tomado. Os bastidores já ferveram o suficiente. Agora é o campo que falará. O adversário virá motivado, atento às fragilidades que a nova escalação pode expor. Renato apostou tudo em uma configuração que foge do padrão, desafia a lógica e tensiona a relação com os torcedores. Em troca, espera um time competitivo, sólido e que surpreenda quem duvida. Porque se há algo que ele carrega desde os tempos de jogador é a ousadia. E se há algo que ele exige do elenco é a entrega. O impacto desse jogo vai muito além da tabela. Uma vitória com atuação convincente pode ser o ponto de virada para uma arrancada rumo ao topo. Pode calar críticos, reacender a sintonia com a torcida e transformar um ato de loucura em símbolo de coragem. Por outro lado, uma derrota fragiliza o projeto, aumenta a pressão externa e pode fazer com que o vestiário entre em colapso. A linha entre o céu e o inferno é tênue. E Renato está pisando exatamente sobre ela. Nas ruas, os tricolores carregam consigo a alma dividida. Há quem vá ao estádio para apoiar mesmo contrariado. Há quem vá só para protestar. Mas todos, no fundo, querem o mesmo: ver o Fluminense vencer, independentemente da escalação, das escolhas e da maneira. Porque a camisa é maior do que qualquer decisão. E porque no fundo, apesar de tudo, ainda existe fé no imprevisível. O futebol tem dessas coisas. E o torcedor, mesmo ferido, jamais deixa de acreditar na virada.
Quando a bola rolar, tudo poderá mudar. Os gritos de Renato está maluco podem se transformar em aplausos de pé. Ou em vaias ensurdecedoras. Não há meio termo. É vencer e convencer ou mergulhar numa crise ainda maior. O Maracanã será palco e termômetro. A arquibancada será júri e sentença. E Renato Gaúcho, com seu estilo desafiador, será mais uma vez o protagonista de uma história que o Fluminense jamais esquecerá. O jogo de amanhã não será apenas mais um. Será o ponto de inflexão de uma temporada que ainda pode ser gloriosa ou trágica. Vai depender do campo, da bola, da coragem e da ousadia de um técnico que, contra tudo e todos, decidiu apostar suas fichas na convicção. E agora, resta apenas uma pergunta ecoando na cabeça de cada tricolor. Será que o Renato Gaúcho é mesmo doido, ou será que ele está vendo o que mais ninguém ainda viu? Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.